Olá pessoal, bem-vindos a mais um Desfecho com Analista. Meu nome é Vitor Souza, sou analista responsável pela cobertura dos setores de petróleo e gás, energia elétrica e saneamento. Hoje a gente vai falar sobre o decreto recente relacionado à indústria de gás natural. Então não esqueça de deixar seu like aqui no vídeo, seu comentário. Se tiverem perguntas, manda aqui embaixo que responderemos para vocês. Então agora é só puxar o Vitor. Então vamos lá, olhando aqui para o relatório, né? Decreto sobre gás natural, o cobertor é curto. Vamos entender aqui por que, que o cobertor é curto, né? Então, ontem houve a publicação de uma minuta alterando como deveria funcionar a regulação do mercado de gás, né? Lembrando que já houve uma alteração em 2021, que era uma regulação, digamos assim, mais aberta, mais pró-competição, e vamos ver aqui mais ou menos o que aconteceu, tá. Aqui em cima a gente, como de costume, tem a conclusão, mas vamos começar pelo desenvolvimento, depois a gente vai para a conclusão. Quem já viu outros vídeos desse aqui, principalmente aqueles da Sabesp, sempre que tem um decreto, alguma coisa, alguma alteração de lei, a gente coloca o trecho da lei aqui, né, tenta, destacar aquilo que é mais importante ao longo do texto e, a gente também faz o nosso comentário, embaixo, né. Então, vamos lá, aí tem aqui minuto do decreto, eu dou a fonte e tal, artigo. Então, assim, o que que esse primeiro trecho trata, né, diz que, as atividades eu vou aqui para o que é mais importante, tá, que as atividades de escoamento, processamento e de gás natural e de gás natural liquefeito, e o acesso à infraestrutura dutoviária se sujeitará à tarifa regulada. Hoje, quando você quer acessar um gasoduto, essa tarifa ela é de mercado, digamos assim, né. Claro que, à medida que a Petrobras ela é o maior player, ela acaba tendo um poder de mercado, né, mas à medida que esse preço ele ficaria mais alto, é natural que isso atraia mais investimentos aí, né, não veja via, para citar um nome, que tem capital aberto, a TAG, né, que é da Engie, a Gasmig, enfim, tem uma série de nomes aí, cada um atuando numa cadeia da parte da cadeia de gás, mas o ponto é que hoje isso esse acesso à infraestrutura de transporte rodoviário vai ser via tarifa regulada. Tá, aí eu coloco aqui no texto o quê? Que a gente entende o mérito da proposta, né, e preços regulados não são uma novidade no setor da infraestrutura, afinal de contas é assim em distribuição de energia elétrica e saneamento, mas a gente entende que essa proposta ela é negativa para a Petrobras, e aqui eu sou analista da Petrobras, estou analisando, né, a ação, né, sou analista de investimento, isso aqui deve trazer uma queda de até 25% em relação à precificação nas tarifas de hoje. Tá? Então o ponto aqui é o seguinte, o setor de energia elétrica e saneamento, eles têm uma WOC real, alavancada entre 7% e 8%. Então quem investe ali, tem uma TI real ali, já considerando a alavancagem da empresa, entre 7% e 8%. Então se a gente supor que essa nova regulação vai trazer uma taxa de retorno de até 9%, né, que seria uma taxa de retorno até interessante, ainda assim ela é muito inferior ao que o setor de exploração, o setor tradicional, né, digamos assim, de exploração e produção e de refino, né, oferecem para o acionista da Petrobras hoje. E aqui, para não dizer que eu estou inventando números, eu coloquei aqui embaixo aqui um slide do próprio plano de negócios da Petrobras, né? Ela diz que o segmento de exploração e produção, a taxa mínima de interno, a taxa mínima interna de retorno para você entrar no projeto de exploração é de 23% e de refino é de 14%, tá? Então, quando a gente fala, então assim, na margem é como se a empresa estivesse fazendo uma alocação de capital na margem pior, né, para o acionista da empresa. Você, para aquele mesmo dinheiro, você poderia eventualmente ganhar muito mais dinheiro em exploração e produção, que é isso que a empresa faz bem, ou no refino, né. É claro, tem essa novidade aí de fontes renováveis e tal,
mas no limite o que paga as contas mesmo, como vocês bem sabem, é a exploração e produção, gerando aí mais de 80% do EBITDA da empresa. Então ela está deixando aí, ela passaria a investir a uma taxa interna de retorno bem abaixo do que os seus negócios tradicionais, tá? Eh, Esse aqui é um segundo ponto, que esse aqui eu achei o mais negativo, tá? Eu coloquei aqui em itálico, eh, os trechos da lei, né? Então aqui, mediante processo administrativo coitivo das empresas, existiria a redução da reinjeção de gás natural do gás natural ao mínimo necessário, tá? Inclusive com o estabelecimento do volume de gás natural a ser reinjetado. Determinar, mediante processo administrativo, o aumento da produção de gás natural. Tá, de onde é que viria? Se vocês deram uma olhada nas capas de jornais, o objetivo desse decreto é reduzir o preço do gás ali em 25, 30, 40%. Inclusive para o consumidor final, mas também para as empresas, né? Então as empresas estão muito felizes e etc. E aqui vai o ponto do porquê o cobertor é curto, né? Quando o cobertor é curto, quando você tenta tampar o seu rosto, os seus pés ficam descobertos, né? O que é bem perigoso aqui em São Paulo, porque para quem não sabe, fez acho que uns 10 graus na noite de ontem, então é ruim ter cobertor curto, né? Eu estou colocando isso aqui pelo seguinte: é, dentro do poço de petróleo, aquela produção, quando você vê lá aquela curvinha de produção, aqueles tantos milhões ou milhares de barris sendo produzidos, o gás natural que está dentro do poço de petróleo, ele é reinjetado no poço para que empurre, aqui eu estou usando termos leigos, tá? Empurre aquela produção. Então, o que o governo quer fazer? Quer fazer com que as empresas não reintroduzam mais esse gás natural dentro dos poços e peguem esse gás natural e joguem para o continente, tá? E qual é o problema disso? É que as empresas, elas reintroduzem aquele gás natural dentro dos seus campos porque elas são malvadas? Não. É porque, como eu já comentei, a reintrodução do gás natural, ele é um processo natural que vai aumentar a produção de petróleo ali na frente, tá? Então, o que eu coloco aqui, inclusive aqui embaixo, é que o preço de mercado do petróleo, ele é muito maior do que o preço do gás. E aqui eu coloquei uma apresentação, porque eu coloquei ela aqui porque ela é bem visual, tá? Essa apresentação aqui da 3R, que essa linha pontilhada cinza é mais ou menos o preço do petróleo, tá? Ao longo aqui desse período, dessa janela de tempo. Isso aqui, essa linha verde, é o preço que a empresa está conseguindo comercializar o seu gás. Então perceba que a gente está falando aí do gás sendo negociado a 12% do valor de mercado do Brent. Então as empresas, ao invés de pegarem esse gás, levarem para o continente e vender, é melhor elas reinjetarem esse gás, que custa 8, 9, 10 vezes abaixo do valor de mercado do petróleo. Eles reinjetam esse gás para ter a produção de um produto mais precioso, que é o petróleo. Então, assim, se a partir de agora, em teoria, tá? E eu já vou entrar aqui nesse mérito, se a partir de agora esse gás não vai ser mais reintroduzido, a pergunta que fica é: quanto que de produção de petróleo vai ser perdido à medida que esse gás não vai ser mais reintroduzido, tá? Eu não sei. Eu imagino que caso esse decreto avance, supondo aí o pior dos cenários, as empresas, né, as equipes técnicas da parte financeira e as equipes técnicas da parte de produção vão ter que começar a ver essa questão, tá? Porque, como comentei, né, como é que você tira esse petróleo que está sendo reintroduzido e simplesmente a produção não aumenta, tá? Então a gente está falando aqui de algo negativo, principalmente para a Petrobras, né? Porque a gente está falando aí do gás, principalmente do pré-sal, né? Então é isso que eles estão sempre de olho, né? E é uma pena que a indústria esteja comemorando a preço de uma paulada na canela de uma indústria vizinha. Então, assim, é por isso que eu coloquei o cobertor curto. Você fica com uma capa de jornal legal, né? Ah, o preço do gás está caindo, vai reduzir, mas ao custo nas costas de uma outra indústria, que é tão digna quanto.
principalmente quando a gente está falando de Petrobras, que é a maior empresa do Brasil, tá? Então, se eu tivesse que reduzir, assim, eu acho que essa aqui é uma das minhas principais preocupações, tá? Você tira esse gás que é reintroduzido e vai ter algum impacto em produção. O quanto a gente ainda não sabe, mas acho que esse aqui é talvez o que eu considero mais chocante e negativo. E daí a gente vai ter que ver como cada empresa vai ser afetada. Porque, por exemplo, para quem não sabe, a 3R tem um dos ativos que se chama Peroá. Né? A Peroá ela é 100% gás. Então, assim, o gás, ela não reintroduz o gás, ela produz o gás e vende o gás. Então, pô, que legal, que bom. Mas, então, assim, esse ativo especificamente ele não seria afetado, mas agora os outros ativos que eventualmente passassem por esse processo de reinserção do gás, isso seria um grande problema, né? Mas no caso específico da 3R, como ela é um case onshore, isso não, eu só estou usando como exemplo, tá? Como um case onshore, isso não é tão preocupante. No final do dia, a gente está falando mesmo aqui de campo do pré-sal, né? Acho que o foco aí dessa lei vai muito nesse sentido. Então, esse aqui é o segundo ponto. E aqui tem um ponto aqui que é o seguinte, né? Eu entendo que o Ministério de Minas e Energia instituirá o Comitê de Monitoramento do Setor de Gás Natural. Ou seja, existe o CMSE, que é um dos comitês que já existe no setor elétrico, e existiria um desmembramento ali só para existir esse comitê de monitoramento do gás natural. É como se a ANEEL, fazendo um paralelo assim, completamente idiota, mas a minha preocupação é que você entenda, é como se a ANEEL destrinchasse aqui, formasse um comitê de linhas de transmissão, alguma coisa do tipo. Entendeu? Isso é uma alteração sobre como o setor funciona, né? E esse tipo de alteração, ele sempre causa incerteza, sempre causa dúvida, porque a gente não sabe como é que a coisa vai passar a funcionar. Então isso aqui é algo também que atrai aí alguma dúvida, né? E por último, e não menos importante, é o seguinte: para você pegar o gás natural que está do meio do oceano, você precisa tratar esse gás e você precisa transportar esse gás. E depois que ele chega no continente, existe toda uma questão de infraestrutura para escoar esse gás e também até os centros consumidores. Nisso, a gente está falando de bilhões e bilhões. Assim, eu não sei te precisar quanto, nos jornais eles falam que cada terminal custaria até 5 bilhões de dólares, mas como é uma notícia de jornal, eu preferi não colocar aqui no documento. Mas eu digo assim, é muito, digamos assim, a cara da Petrobras de antigamente querer abraçar esse tipo de projeto, de você pegar o gás natural que eventualmente é produzido no meio do oceano e pô, fazer uma estrutura de bilhões e bilhões e bilhões para levar um produto que custa 8, 9, 10 vezes menos do que o petróleo, né? Que por sua vez, em teoria, teria sua produção afetada. Então, assim, não faz muito sentido que não seja esse desejo incrível de querer reduzir o preço do gás de cozinha, tá? Que é muito legítimo, mas é importante pensar da maneira que isso é feita, tá? Não é melhor, às vezes, você pegar uma parte do dividendo da Petrobras e dar isso no formato de voucher, por exemplo? Estou só citando o exemplo, não sou especialista em política pública, estou só citando o que poderia acontecer, né? E por último, o que é preciso entender, né? Quando você ganha um, um leilão de petróleo, você ganha aquela área de exploração, você não pode colocar essa área debaixo do braço e não fazer mais nada com ela. Você tem ali um plano de exploração mínima, né, que você acorda ali com a ANP te dá o aval para fazer aquela exploração. Caso você não encontre nada, você devolve esse campo para a ANP e caso você encontre alguma coisa, você precisa demonstrar o plano de desenvolvimento daquele ativo. E isso é assinado com contratos e coisas assim. Então, assim, como é que vem uma ordem via decreto, isso é importante, via decreto, de cima para baixo, dizendo que, cara, a maneira como você produz não está mais certa, você vai fazer de outra maneira. Então, assim, pensa nisso, por exemplo, no setor de transmissão. Você tem lá a sua RAP, não, vem um decreto, não vai ser mais isso, você vai receber um pouco menos. Você está entendendo, sabe? É uma mudança de regras do jogo de uma maneira muito de cima para baixo, tá? Muito intervencionista. Então, aí eu coloco aqui, voltando para a conclusão. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: isso aqui vai ser judicializado, e isso já está até na capa dos jornais, eu acho que muito por causa disso, tá?
Então aqui eu coloco as conclusões, né. Primeiro, possível queda na produção de petróleo, isso deve impactar as curvas de produção e etc e tal. Uma deterioração dos retornos, da Petrobras, que teria ali taxas internas de retorno muito menos atraente, isso se tudo der certo, tá. Instabilidade regulatória, criação do comitê específico e alteração dos contratos já feitos com a ANP são outros pontos negativos, como eu já comentei. E investimentos, né, alguém vai ter que bancar isso e que está com muita cara de que quem vai querer bancar isso aí, quem vai querer entrar nessa nova indústria, e por aí vai, para bancar toda essa infraestrutura, quem tem cacife para bancar isso daí vai ser a Petrobras, né. Infelizmente a gente ainda não tem nenhuma informação, mas a prerrogativa na minha leitura é muito negativa, tá. Aí eu coloco aqui, ó, entendemos como deve ser feito o aumento do gás natural para vamos lá. Entendemos como deve ser feito o aumento da oferta de gás natural para a indústria e para o consumidor final. Entretanto, o cobertor é curto e esse incremento de oferta deve deixar alguém descoberto. Então é mais ou menos isso que eu já comentei anteriormente, né? Essas diminuições de preços aconteceriam ao custo da rentabilidade da indústria de petróleo, o que nos faz achar que toda a proposta é muito pouco interessante, tá bom? E aqui eu coloco aqui um último ponto que é o seguinte: acreditamos que o próximo planejamento estratégico 2025-2029 deve ser acompanhado de perto para conseguirmos ter maior clareza quanto a esse decreto vai custar à empresa em termos de novos investimentos. Vale lembrar que parte do entreveiro que o antigo CEO da Petrobras tinha com o ministro de Minas e Energia dizia respeito exatamente do ministro de Minas e Energia querer construir essa infraestrutura e também, o CEO não se mostrar muito interessado, né, em relação a essa política, né. E por último, saiu uma notícia interessante, acho que no Valor, mostrando que para esse decreto nenhum player da indústria de petróleo estava presente. Adivinha por quê, né. Então gente, é isso, tá, eu tentei ser breve, né, overall eu acho a notícia ruim, mas, ainda é cedo para dizer se ela de fato vai se materializar, mas no geral eu acho ruim. Peço perdão pela minha dicção hoje, não estou muito legal, o tempo mudou muito rápido, acho que vocês devem ter percebido isso, geralmente eu tento ser mais dinâmico, mas hoje eu não estou muito bacana não. Mas de uma maneira ou de outra eu espero que vocês leiam, o relatório, espero que vocês gostem, espero que ele tenha sido bem escrito, e se tiverem alguma dúvida coloquem aqui embaixo que responderemos para vocês. Então é isso gente, valeu, até a próxima.